Vida Longa CBN. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Como eu já deixei um spoiler aqui antes do intervalo comercial, a gente volta para falar por que o metabolismo da gente muda tanto com o passar dos anos, né? E quando a gente atinge a maturidade. Conforme a gente vai envelhecendo, o corpo, sem dúvida alguma, vai passando por inúmeras mudanças, tanto externas quanto internas. Os cabelos vão ficando mais branquinhos, as rugas começam a fazer parte da nossa aparência e não é diferente com o metabolismo. Mas o que a gente precisa de entender para colocá-lo para funcionar melhor? Essa é a dica de hoje da minha convidada. É a doutora Carolina Maria Gomes Cani. Ela é médica endocrinologista e a nossa convidada do Vida Longa. Doutora Carolina, bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigada pela sua gentileza. Eu que agradeço o convite de vocês. Muito obrigada por estar podendo falar hoje aqui, nessa manhã de sábado. Carolina, diz a máxima que quando a gente vai ficando mais velho, a gente fica mais esperto, né? Ganha mais know-how, né? No metabolismo não tinha que ser assim também? Pois é, no metabolismo bem que podia, né? Mas infelizmente o nosso processo de envelhecimento ele vai levando a modificações, né, desse metabolismo ao longo do tempo. Então, o próprio processo de envelhecimento das células leva elas a funcionarem de uma maneira mais lenta, progressivamente. E num dado momento, né, a gente tem aí mudanças hormonais muito significativas que acabam gerando isso daí. E a gente pode diferenciar esse momento entre as mulheres e os homens. Nas mulheres, a gente... isso daí é uma coisa importante. Nas mulheres, a gente tem um marco importante, que é a menopausa, mas as mudanças, que a menopausa é a última menstruação, né? Mas as mudanças metabólicas que vêm antes dessa primeira menstruação, elas podem começar a acontecer de 5 a 7 anos antes desse processo. Então, já é uma redução progressiva na produção dos hormônios femininos, e isso daí vai modificando o funcionamento das células. Já nos homens, esse processo, a gente não tem um marco evidente, porque os homens, né, não têm algo como a menopausa, mas a partir, em média, ali dos 35, 40 anos, eles já têm uma redução da produção hormonal, especialmente testosterona, né, nos homens, e nas mulheres, no caso, seria o estradiol. E ao longo desse processo de redução desses hormônios, o nosso metabolismo ele vai se modificando também. Entendido. Agora, doutora, esses hormônios, eles influenciam no funcionamento do organismo ou eles levam a gente a engordar? Eles influenciam no funcionamento diretamente. Então, a taxa metabólica que a gente fala, a quantidade de trabalho que as células executam ao longo da vida, ela é modificada por hormônios. Não só esses, que são os ditos hormônios sexuais, mas também os hormônios da tireoide, os hormônios da glândula adrenal. E ao longo do tempo, todas as células vão envelhecendo e o funcionamento delas vai modificando. Com isso, a produção hormonal também decai dessas glândulas, né? Mas especialmente os hormônios sexuais, eles têm uma disfunção, vamos dizer assim, ou uma redução de produção mais significativa do que esses outros hormônios que eu mencionei, como da tireoide e adrenal. Então, nas mulheres, por exemplo, mas isso também vai acontecer nos homens, essa redução desses hormônios diminui, por exemplo, a quantidade de massa magra, a quantidade de músculo que nós temos no nosso corpo. Quanto menos músculo, menos energia a gente gasta no nosso organismo, mesmo em repouso. Então, a gente vai progressivamente reduzindo a massa muscular e, com isso, aumentando a gordura. Além disso, no processo de envelhecimento, a gente vai mudando hábitos, a gente vai muitas vezes tornando mais sedentário, menos ativo do que as pessoas mais jovens, e com isso a gente vai gastando menos energia ao longo dos anos. E às vezes a alimentação não passa por mudanças, né, de redução da quantidade de ingestão como deveria. Então, o que a gente come aos 20 anos não poderia ser igual ao que a gente come aos 35 ou 40, porque a nossa taxa metabólica, o quanto que a gente gasta de energia, se reduz ao longo desse tempo. Mas, às vezes a gente aumenta a quantidade de comida que está ingerindo, né? E aí a gente acaba ganhando peso.
Esse é uma grande evidência aí da mudança de metabolismo, que é o ganho de peso de fato, né? Entendido. Doutora Carolina, e aí a gente tem que fazer o quê, em tese, assim, quando a gente chega nessa fase? Geralmente a partir dos 50 é um marcador, assim, de idade? Não, na verdade, nas mulheres, a partir dos 35 anos a 40, a gente já começa a ter mudanças. Isso muda de pessoa para pessoa, mas a gente sabe que, em média, nessa idade, a gente já começa a poder ter mudanças na capacidade do organismo gastar energia ou na maior capacidade de ganhar gordura. Nos homens, isso é um pouquinho mais tarde, lá para os 40, 45. Isso também, é claro, que depende dos hábitos de vida. Então, o que a gente tem que fazer para melhorar isso? Primeiro, é como se a gente tivesse que fazer um banco de reserva na juventude. Quanto mais saudável, quanto melhor a gente se alimentar, quanto mais atividade física, para a gente ter uma reserva de músculos para ser gasto, vamos dizer assim, ao longo desse processo de perda natural, todo mundo passa por isso, né? A gente teria uma maior quantidade de músculo lá na frente para não sofrer na idade do idoso com restrição de movimento, restrição de capacidade de executar atividades simples, como subir escadas, por exemplo, que quanto menos massa magra, menos músculo, né, menos força, as articulações vão ficando mais frouxas, vai tendo dor articular, desgaste, né? Várias outras coisas em consequência desse processo de redução da massa muscular. Então, Entendido. hoje E, doutora, chegando efetivamente, né, a gente começa esse processo de envelhecimento, então, aos 30 e poucos. E aí, quando chega aos 50, aos 55, que você começa a fazer uma dieta, não vê resultado, você começa a botar a culpa na menopausa, não é? No caso das mulheres. assim Muitas mesmo. delas não podem fazer reposição hormonal. Qual é a saída? Pois é, a reposição hormonal é uma coisa extremamente importante, né? Hoje a gente sabe que na menopausa, ao contrário do que já foi há alguns anos, a gente tem uma indicação, né? Cada pessoa tem que ser, obviamente, avaliada individualmente, mas existe um consenso já em se fazer uma reposição hormonal na menopausa, não deixar se passar muitos anos do evento, né, da menopausa em si. Então, logo naquele momento em que está entrando no processo, já fazer uma análise, instituir uma terapia hormonal ali, uma de reposição, porque isso previne muito esse desgaste, o envelhecimento como um todo. Agora, tirando quem não pode usar hormônios e tudo, o que a gente tem que fazer? Atividade física para ganho de massa muscular. Isso hoje nos trabalhos mostram que é consenso que as pessoas precisam ter reserva muscular. Então, musculação mesmo, né? Pode fazer outras coisas? Sim, mas sabe-se que o trabalho com carga, trabalho muscular com carga, ele melhora essa perda, melhora a disfunção articular, traz mais força, mais habilidade para o dia a dia. Então, isso é uma coisa muito importante. A popular musculação, doutora? A popular musculação, exatamente, né? Hoje existem outras maneiras de se fazer aí ganho de massa com outras atividades, mas a musculação em si seria o protótipo, vamos dizer assim, do exercício para esse fim, né? Uhum. Além disso, a alimentação, extremamente importante, batendo mais uma vez na tecla da alimentação, mas isso é fato, se a gente não se alimenta bem, com certeza as nossas células elas vão envelhecer de uma maneira pior, elas vão ter mais desgaste. Outras coisas que prejudicam muito isso, excesso de bebida alcoólica, cigarros, drogas em geral, enfim, né, que vão envelhecendo a célula mais intensamente do que o seu processo natural. Então, isso é super importante. Então, basicamente, aquela tríade ali, alimentação saudável, atividade física e outra coisa que seria o sono, é muito importante para a gente preservar a nossa musculatura, nossas células, a maior quantidade com a maior qualidade possível, né? Eu não sei se a senhora concorda, e se os homens também estão nos ouvindo, né? Mas parece que tudo que a gente come vai para aquela região da barriga, né? Da barriga, só ali que exatamente. cresce, né? A barriga. Porque isso daí também tem um predomínio ali, uma tendência ao acúmulo de gordura na região abdominal, que é de fato, isso tem uma coisa a ver com o processo metabólico em si, mas também com o tipo de alimento que se consome, alimentos muito ricos em carboidratos, que tem um aporte, né, uma quantidade ali de calorias imediata quando a gente come muito grande, aumenta muito a insulina. Esse aumento
muito grande da insulina promove uma série de mudanças metabólicas, mas entre elas um acúmulo de gordura predominantemente abdominal, que na verdade é uma das piores gorduras do ponto de vista de causar doenças como infarto, AVC, hipertensão, enfim. Então, por isso que o tipo de alimentação também é muito importante, né? Alimentos ultraprocessados entram mais nesse processo de um ganho maior de peso. Então, quando a gente fala isso, parece um jargão, mas não é. É uma coisa para a gente tomar conta. E desde cedo, isso aqui tem que ficar a mensagem. Não adianta eu chegar lá aos 50 anos e querer retomar toda uma vida de maus hábitos. É possível? Sim, a gente vai ter melhora, claro. Mas se você cultivou bons hábitos ao longo de toda a sua vida, você vai chegar na velhice com uma reserva, né, celular, do organismo, do cérebro também, muito melhor do que se você passou a sua vida toda se alimentando mal, sedentário, fumando. Então, essa é a mensagem que a gente tem que ter. O cuidado com o envelhecimento começa na juventude. É isso. Eu estou conversando, gente, no Vida Longa CBN deste sábado com a doutora Carolina Maria Gomes Cani. Ela é médica endocrinologista. A gente está falando do processo de envelhecimento do corpo e como que isso afeta também, por exemplo, na perda de peso, né? A gente tratou aqui que esse envelhecimento não está nos 50, começa muito antes, na casa dos 30, e antes mesmo da menopausa, no caso das mulheres. E eu vou só para o Repórter CBN, Carolina, e a gente volta para fechar com suas últimas dicas, tá bom? Ok. Beleza. Vamos lá, hein? Fica comigo. 10h33, já estamos de volta neste sábado, ao vivo aqui no CBN Vitória, com a doutora Carolina Maria Gomes Cani, médica endocrinologista. A gente está falando sobre o envelhecimento das células, do corpo, e como é que a gente vai tendo mais dificuldade de manter peso, até de perder peso, depois de uma certa etapa da vida. Doutora Carolina, estou de volta contigo? A gente Sim. já deu aqui, olha, precisamos de fazer uma reserva na juventude para que tenhamos bons músculos, né, na fase mais madura. Exato. As células ficam mais lentas e aí a gente precisa de ensiná-las a trabalhar melhor. Isso tem a ver com comer menos também, doutora? Porque se ela processa de forma mais devagar... Sim, exatamente. É o que eu sempre costumo falar para os meus pacientes, né? Às vezes o que a gente comia aos 20 anos não nos engordava, mas agora aos 40 a mesma coisa passa a engordar, exatamente porque a gente está gastando menos energia. O nosso organismo em repouso gasta menos energia porque perdeu massa muscular. A gordura só armazena energia. O tecido muscular, ele consome, gasta energia. Então, ao longo desse processo do envelhecimento, o que as pessoas não têm em mente é que elas precisam reduzir a quantidade de alimento ao longo dos anos. E isso não acontece, muito pelo contrário. Às vezes elas passam a comer mais ao longo do tempo, por ansiedade, por mudanças no estilo de vida, estresse, e isso daí modifica os hábitos alimentares para um fator que não vai contribuir, né? Então, é interessante que a gente tenha a ideia de que o processo de envelhecimento envolve redução da ingestão alimentar também. Né? Não a ponto de, vou ficar desnutrido, não é isso, né? Tem gente que continua mantendo o mesmo nível de atividade física dos 20 aos 40, 45, 50, ok, esse indivíduo ele vai ter uma liberdade, vamos dizer assim, alimentar um pouco maior. Mas para aquelas pessoas que eram muito mais ativas por volta dos 20 anos e aos 40 reduziram muito isso daí, a gente tem que reduzir a ingestão alimentar, senão inevitavelmente ganharemos peso. Então, né, isso aí é importante. Entendido. E para os homens, mais alguma dica? Para os homens, né, que não têm o marco, eles também podem perceber as mudanças hormonais, não só com relação ao ganho de peso, mas também eles podem ir perdendo massa muscular, né, vai se reduzindo ali a força e outras mudanças menos aparentes, né? Às vezes mudanças de humor, um humor mais deprimido, uma inapetência ao longo do dia, indisposição para realizar as atividades diárias. Muitas vezes isso pode estar relacionado a um processo depressivo, ansioso, sim, mas às vezes
é alteração hormonal que precisa ser vista e muitas vezes reposta. Então, por isso que quando existe uma queixa, a pessoa tem que procurar profissional adequado para avaliar, porque para fazer essa diferença, será que é um processo hormonal que precisa ser reposto ou são outras questões que devem ser abordadas de outra forma? Então, fica a mensagem para os homens, porque eles também passam, e os homens são mais difíceis, né, de procurar atendimento. Mulher, qualquer coisa que sente, já vai procurar ajuda, e os homens não, muitas vezes ficam ali perpetuando aquela indisposição, aquela falta. Outra coisa que afeta muito é a questão relacionada à libido e desempenho sexual, que é muito importante que os homens tenham isso como sintomas de queda hormonal de uma maneira mais evidente. Né? Então, isso também é algo que chama atenção para uma avaliação. Excelente. Doutora, adoramos nossa conversa. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, hein? Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, bom dia a todos. E até uma próxima. Se Vida Deus longa. quiser. Assim seja para todos nós.